O nosso Mercado Cast começando a partir de agora para você na TV Visor e também nas nossas redes sociais. Recebendo hoje aqui no estúdio nosso amigo João Conrado da Conrado Empreendimentos. Tudo bom? Seja bem-vindo. Tudo bem, Marcos? João, 30 anos de Conrado Empreendimentos. Começaram lá no Paraná. Acredito que uma trajetória, né? Um passinho de cada vez. Hoje estão mais fortes aqui no litoral de Santa Catarina. O que te levou para esse setor da construção civil, João? O que te fez entrar nesse mercado, já que eu sei que tu também é corretor, né? Então, Marcos, a Conrado iniciou, vai fazer 30 anos agora em dezembro. Eu sempre tive uma queda por isso. Eu tentei formar engenharia civil na época, em Curitiba. Aí tive outra mudança de rumo, não formei. Então, a gente teve a nossa primeira imobiliária em Curitiba. Construiu lá, fomos trabalhando, aí abrimos outra no Paraná, em Laranjeira do Sul, e fomos trabalhando. 15 anos com imobiliária. Aí chegou os filhos, né? Um bacharel em Direito e o outro arquiteto. Então vieram, a gente mudou o foco da empresa de simplesmente imobiliária para construtora. Então já vai fazer aí 15 anos também. Então, Paraná, várias cidades, Laranjeira do Sul, Guarapuava, Guaraniaçu, Cantagalo, Nova Laranjeiras. Hoje também vai ter um pré-lançamento de um loteamento lá em Foz do Iguaçu, na Vila A, próximo da Faculdade Unioeste. Então, tu veio começando e galgando os degraus, né? Degrau a degrau, né, Marcos? Então, primeiro imobiliário, então te conheci o ramo imobiliário, fiz viagem para conhecer. Fui franqueado da Remax, né, por alguns anos, então a gente queria uma experiência bacana em marketing, né? Aí a gente começou com urbanização, loteamentos. Então hoje a gente já tem 18 loteamentos feitos, executados, em execução. Legal. Iniciamos na construção, casas baixas, sobrados, predinhos com 4 andares, 7 andares, predinho com 12 andares, 20 andares, e hoje, faz aqui 5 anos, estamos aqui, um braço da Conrado em Santa Catarina, uma oportunidade que deu, uma visita num evento, aí um amigo me apresentou as oportunidades e colocamos um braço da Conrado. Tá com que idade hoje? Desculpa perguntar. Tenho 64. 64. Então, com pretensão de 120. 64, assim, você não tá longe de mim não, porque eu vou fazer 50 esse ano, né? Uhum. Eu vivi, né, uma época, quando era criança, do Brasil, que a economia era extremamente difícil, né? Hiperinflação, né? Fiscal do Sarney, plano cruzado. Eu imagino que nessa época você vender um imóvel, você realizar o sonho da pessoa nessa parte de uma casa, era uma tarefa difícil, não era? Difícil. Nossa empresa, a nossa família, né, ela é multidisciplinar, então temos vários irmãos, cada um no ramo de atividade, né? Muito na área da construção, né? Então, tem irmão que é engenheiro, então tem escritório de topografia, mas tivemos outras atividades também, transitou por vários segmentos da sociedade, então tem uma boa bagagem já em todos os setores, né? Varejista como posto de combustível, restaurante, hotel, então tem uma bagagem já. Mas como é que fazia para vender um imóvel naquela época que você acertava um valor num dia, no outro dia que ele não valia mais, no outro dia valia diferente? Porque então, hoje tu sabe o valor do dinheiro. Né? Hoje tu tem essa noção do valor do dinheiro, por mais que tenha inflação, por mais que a taxa Selic hoje atrapalhe o mercado imobiliário. Né? Mas nas planilhas nossas que a gente tinha a coluna da direita lá, que a gente tinha um parâmetro em dólar, porque você tinha que manter dolarizado os teus produtos, porque você perdia simplesmente a noção com uma inflação de 83% ao mês, coisa que hoje é inadmissível. Mas a gente viveu essa época, né? E era real. E tinha que dar resultado. Tinha que dar resultado. Então, o que isso fazia? Balizava em dólar para você não perder referência, todo dia atualizando, correndo atrás, era aquela loucura, né?
Hoje você vê, por mais que a Selic está alta, mas a economia está mais estabilizada, mais madura, globalizada, coisa que na época não era, né? O Uhum. Brasil era um país muito fechado, né? Sim, Então, sim. depois da abertura do mercado brasileiro, então ele cresceu, ampliou, né? Pegou uma linguagem comercial universal, O né? teu primeiro vertical foi aonde? O primeiro vertical foi em Laranjeiras do Sul. Laranjeiras do Sul. Laranjeiras do Sul é uma cidade, pelo que eu escuto, é bastante pujante do agronegócio, né? É uma cidade que tem bastante oportunidade, né? Tem, é uma cidade do interior, foi capital do território do Iguaçu do Paraná por 2 anos, entre 44 e 46. Era para ter sido um grande polo, mas aí Cascavel, devido à topografia das terras mais plana, Mais então planinho. proporcionou, né, a mecanização, então ele Uhum. desenvolveu muito mais rápido. Mas Laranjeiras é uma cidade histórica, cresceu, chegou num ponto ali que é uma cidade boa para você morar, do interior, mas é focado no agronegócio. E aí, em determinado momento aí dessa tua vida, né? Os loteamentos, o primeiro vertical. Você veio veranear em Itapema alguma vez, não? Cara, eu era veranista de Guaratuba, no De Paraná. Guaratuba. Guaratuba, Tu ia para então Guaratuba. a gente tinha todo ano, vinha lá, era hábito, era mais próximo e E tudo. tu nunca pensou em construir lá? Não. Não. Eu estava no Paraná, estava em Guarapuava, construindo, quando eu digo, daí eu vim num evento em Florianópolis, em Uhum. 15 de novembro, feriado. Eu estava passando de volta, que era num domingo, feriado, na sexta-feira, né? Aham. BR padrão aqui, cheio, lotadinho, parado. Saí 10 horas da manhã de Florianópolis, estava aqui 2h30, eu estava passando aqui. Uhum. Parei no restaurante para almoçar, fiz um check-in, um amigo, corretor da minha cidade lá, que mora aqui, veio ali, batemos um papo, começou a me apresentar os produtos, né? Oportunidade, valor, Que ano que era investimento. isso, João? Não, isso é recente agora, vai fazer 5 anos que a Uhum. Conrado está aqui no Paraná, em Santa Catarina. Então, antes disso, tu não tinha vindo para cá e tu não tinha. Porque a gente coloca o início desse embrião que a gente tem, aí por 2015, 2016, que realmente começa a galopar, vamos dizer assim. Sim, E tu veio para cá em 2019, depois da pandemia, então? depois da pandemia. Depois da Depois da pandemia. pandemia. Nessa época do boom imobiliário aqui no Brasil, nós estávamos em Curitiba, né? Uhum. Estava com a imobiliária migrando já para a construção, né? Então Aham. pegou aquele boom de supervalorização, aquela loucura, né? Uhum. Lançamentos, muito E lançamento em aí tu chegou Curitiba. na churrascaria, o corretor começou a puxar as oportunidades para ti, queria te vender um apartamento. Começou a me mostrar, João, você constrói no Paraná, vem construir aqui, você, eu te conheço, vocês são de uma família boa, tradicional, o mercado aqui é grande, venha para cá. Eu digo, mas Jorge, como é que eu vou construir aqui, sei lá, né, estou construindo, qual que é a diferença? Não, metro quadrado é melhor, tal. Falei, tá, vou pensar, mas não pensei, na semana seguinte ele foi na energia, me levou vários catálogos, vários folders, tabela. Falei, tá, Jorge, eu vou pensar. Me ligou novamente, peguei uma semana e desci para cá. Comecei a andar, né? Ver com olhos assim, mais críticos um pouco, né? E comecei a constatar, digo, realmente, tá uma oportunidade aqui hoje, né? Uhum. E acabou encaminhando, dando certo, alinhamos uma permuta e começamos a trabalhar aqui em Santa Catarina. Legal, legal, legal. E hoje, assim, daquela época que você construía mais lá pro Paraná, né, o que que tu viu de diferença no processo de construir efetivamente, né? Das dificuldades que você tinha lá no interior do Paraná e das dificuldades que tinha hoje. Eu falo do ponto de vista de mão de obra, material, arquitetura, engenharia, né? Isso é mais fácil aqui do que lá no interior do Paraná hoje já? A gente já pode dizer que esse polo nosso aqui tem uma tecnologia mais forte, mais fácil de trabalhar? Tem, Marcos, hoje sim. Santa Catarina é um estado mais industrializado devido ao litoral, né, a Costa Esmeralda. Então, é um polo turístico, né, conhecido mundialmente. Eu fiz umas viagens para Flórida, Miami, Orlando, Nova York, visitando empresas e empreendimentos, né? Então, o padrão de lá, não, nosso daqui não perde para o padrão de lá, sabe? De fora do país. De fora do país, padrão americano. Então, tá muito bom que tá pujante e para investimento, né, que é esse o ponto principal. Se eu construo, eu tenho que vender. Então, Uhum. aqui a gente constrói, você tem um leque, você vende para o mundo todo. Uma cidade pequena no interior, você constrói para a cidade e o entorno, né? Então, o trabalho é o mesmo.
Agora, tecnologias tem mais produto, mais oportunidades, mas a mão de obra aqui ela está mais escassa, mais concorrida, mais cara. Então tem que fazer uma briga para você conseguir formar uma equipe boa para você conduzir suas obras. Como é que tu tem resolvido esse dilema aqui? Tu tem apostado em gente própria tua? Tu tem apostado em empreiteiras que tu pode confiar? Como é que tu tem trabalhado? Então, quando a gente chegou, não conhecia o mercado, né, pessoas. Então, a gente contratou uma construtora daqui para iniciar a primeira obra. Então, uma construtora boa, de renome, padrão. Iniciou a obra, foi até a metade da primeira. Aí, essa construtora cresceu e parou, a gente assumiu a obra dali que já tinha conhecimento, já formamos equipe, né? Então, hoje nós temos uma equipe básica nós, mas assim, estrutura, nós trabalhamos com proteção. Daí, trabalha com drywall, com tubulação PEX, que estamos trazendo a indústria para dentro do canteiro de obras, devido à escassez de mão de obra. Então, traz essa indústria para cá. E mão de obra, daí uma parte própria nossa e uma parte do contrato é terceirizado, mas empresa especializada. Né? A parte, digamos, hidráulica, elétrica, hoje, a gente está fazendo em 3 obras ali, estrutura. Então, uma equipe especializada somente em estrutura. Faz estrutura, sai, vem a outra obra, outra equipe, né? Fechando a obra e fazendo acabamento. Fazendo acabamento, a parte elétrica, a parte de hidráulico, piso, né? Uhum. Eu vejo alguns pontos assim como bastante nevrálgicos, né? E carentes, inclusive, de gente boa. E sempre que eu tenho oportunidade de falar no programa, eu falo, né? Se o cara é um bom azulejista e está com dificuldade lá no estado onde ele está trabalhando, vem aqui trabalhar que Sim. tem. Né? Se o cara é um bom eletricista, né? E está com dificuldade lá no estado dele, vem aqui trabalhar que tem lugar. Tem. Que mais que eu me lembro que tem lugar? Pessoal dos móveis. Sim. Né? Pessoal por mais que, olha, tem muita marcenaria, tem muita empresa de móveis, mas, gente, os caras estão pedindo 6 meses, 8 meses para entregar um projeto. Muita demanda, está muito grande, você tem que trabalhar com muito planejamento em cima disso daí, para você não ficar na mão. E mesmo assim, você tem que ter sempre um plano B. Você contrata, digamos, combina com uma empresa, com uma pessoa, um prestador de serviço para tal data, você tem que ter um plano B, porque tal data pode ser que não comece e tu vai ter que recuperar com a outra. Acontece muito, então você tem que estar sempre prevendo. Então, você tem muitos parceiros fora, então, que a gente pode trazer para melhorar o processo, a gente traz uma parte com importação também. Esse ano a gente vai focar um pouco mais em importação, porque aí, lá atrás, a importação, os produtos não eram tão confiáveis. Mas China, por exemplo, é um mercado que se especializou, melhorou muito o padrão de qualidade, chega a ser superior a muitos produtos nacionais nossos, né? Então, eles mantêm um padrão de qualidade, mão de obra mais barata. Então facilita muito. O que está vindo fundamentalmente de lá, né, da China? Você pode trazer aço, você pode trazer porcelanato, pode trazer vinílico, parte elétrica. Você pode importar o que você quiser. Janelas, aberturas, portas, mas é tem importante tudo. você ter um canal para você trazer, não ficar aí por terceiros aí, senão você acaba. A gente ainda, Marcos, no momento, a gente está trazendo alguma coisa via cooperativa, né? Que tem. No planejamento nosso, em breve, a gente deve abrir canal direto. Porque a diferença não é muito grande. Então, a gente está trazendo através de gente que já trilhou o caminho, já conhece, já sabe, tem toda a expertise, a gente mitiga os riscos. E a diferença do valor não é considerável. Não é grande assim. Não é grande. A gente está conversando aqui no Mercado Cast de hoje com o responsável pela Conrado Empreendimentos, né, o criador da Conrado Empreendimentos, seu João Conrado, que muito gentilmente veio até aqui o estúdio hoje contar um pouquinho da história dele. Você que está comigo na TV já sabe, né? A gente vai fazer um intervalozinho rápido. Você que está no Instagram também tem que pular para o próximo post para continuar acompanhando o podcast inteiro. E você que está no YouTube é só aquela vinhetinha, né? Vai rodar a vinhetinha, em seguida a gente já está de volta para continuar esse bate-papo aqui no Mercado Cast de hoje. Este é o Mercado Cast que você acompanha aqui pelas redes sociais do Visor Notícias e também pela nossa TV Visor, no sistema Unifique, né, para quem é assinante da Unifique, e também no sistema da Cianet, para quem é assinante da Cianet. Hoje a gente está conversando com o João Conrado, ele que é o responsável, o criador da Conrado Empreendimentos.
que está com bastante obra em andamento e vai fazer a primeira entrega ainda esse ano, né? A primeira entrega em Santa Catarina, né, João? Fala um pouquinho dessa obra, é o Mont Blanc, né? Então, Marcos, o Mont Blanc, nossa primeira obra, a gente iniciou. Previsão de entrega para ela é para dezembro, então a gente quer cumprir, entregar no prazo certo, até em comemoração aos 30 anos da Legal, Conrado legal. Empreendimentos, né? E paralelo, entregamos então essa em dezembro. Paralelo está em execução em mais 3 obras, então estamos com 4 em execução no momento, entrega uma, mas agosto, setembro inicia outra, né? E aí tem uma outra obra interessante também, que é no Viva Parque Porto Belo. Isso é para janeiro? Viva Parque, Marcos. Então, Viva Parque a gente acabou acertando ali com o Grupo Vocan. E a gente está com um empreendimento bacana ali. São 2 torres, 36 mil metros de obra, são 200 unidades. Então, um local diferente. Não é ali, como é falado, não é pé na areia, ali é pé na grama. Porque não é todo mundo que gosta do pé na areia, né? Então, ali um bairro planejado, bacana, com uma infraestrutura impecável, né? Então, um lugar confortável, que as torres são separadas, tem muito verde, muita água, muita natureza, né? E muita tecnologia na região, né? Então, ali proporcionou, se a gente lançar esse empreendimento, então, metade de janeiro, nós iniciamos ali. Ali eu sempre chamo a atenção, né, para você ter uma quebra de paradigma na tua própria vida. Porque a gente, quando a gente é jovem, né, a gente vai procurar os nossos caminhos profissionais, muitas vezes vai viver em cidade grande, vai atrás de São Paulo, de Rio, de Brasília, vai para fora do país. E aí, quando a gente percebe, em um determinado momento da nossa vida, que a gente precisa de um lugar para firmar as nossas raízes, né? E a gente olha pro Viva Parque assim, e a gente diz, poxa, mas é diferente, é um lugar que eu posso realmente ter um pouquinho de tranquilidade. E aí quando você pega essa estrutura do Viva Parque e associa no empreendimento de qualidade, diferenciado, né, que vai te dar aquela tranquilidade para você viver com a sua família, eu acho que não importa se ele está longe da praia, né? Até porque se você quiser, você vai andando para a praia dali, vai dar para ir andando da praia dali. Né? Não é tão longe assim se você quiser. Você pega, vai até ali no Perequê, você está na praia, né? Ou então você entra no teu carro, vem até aqui na meia praia, né? Vai para Balneário, você está cercado de praias por todos os lados. Quando o Viva Parque foi lançado, eu imagino que muita gente ficou meio assustado. Ah, será que vai dar certo? Né? Mas deu muito certo, né? Ele é um sucesso assim estrondoso de venda, de obra, de importância para o mercado imobiliário da região. E eu vejo que uma coisa que a Vocan tem feito, João, é trazer construtoras muitas vezes diferentes, né? E tentar oportunizar para quem vai morar lá dentro, né, experiências diferentes. Né? Eu queria que tu falasse um pouco do que vocês pretendem proporcionar para as pessoas que comprarem um Conrado dentro do Viva Parque. Então, hoje nós temos cliente que comprou já ali no Viva Parque, que há alguns anos atrás ele teve ali, quando ele viu o Viva Parque, quando estava nascendo, né? Ele falou assim, eu não acreditei que ia dar certo, né? Porque era uma região, não tinha nada ali por volta, que o Perequê, há uns anos atrás, era uma vila, um bairro mais de pescador, né? E hoje está transformado tudo em permuta, né? Prédios para todo lado. Mas o Roderjano ele foi feliz ali no projeto dele. Então foi bem estruturado, bem organizado, bem conduzido, obras de qualidade. E é isso que você falou, a pessoa quer em primeiro lugar o quê? Um lugar confortável, tranquilo, com segurança, que ele se sinta bem. Então foi preservado o verde, foi melhorado o verde. E ali você vai ter tudo. Segurança, tem os totens, digamos, você tem criança pequena. Não é um condomínio fechado, é um bairro planejado ali, né? Então é aberto, mas tem segurança, tem vigilância, tem os totens espalhados, quer dizer, teu filho está ali com uma pulseirinha de identificação, saiu, você perdeu. Você vai no totem, clica ali, o pessoal, mas poucos segundos já localiza, né? Então está sendo investido. Ali foi feita a UPA, né? Tem a Escola Bom Jesus, que já funcionou ano passado.
hospital que já tem terreno certo, que vai ser faculdade, que vai ser construído. Outro detalhe importante, tem estação de tratamento de esgoto, então o bairro pensou muito nisso. O que a nossa cidade não tem, o bairro ali tem estação de tratamento de esgoto, quer dizer, trata todo o esgoto, solta água limpa para a natureza. Então tem muito investimento, como eu digo, e muita qualidade de vida, que a pessoa se sente bem. Então pode ver, quando você vai para o interior, quando você pega rio, água, árvore, muda, né, teu clima, mas você está pertinho da areia, mas você está num lugar confortável. Como você falou, você quer ir a pé, vai tranquilinho, né? Um detalhe, né? Eu tava aqui me lembrando, né? Eu fui criado indo para a escola sozinho, né? E hoje eu não posso aqui em Itapema largar meus filhos sozinhos para ir para a escola. Eu tenho que Não, todo dia eu tenho que levar ou então eu tenho que botar uma van para levar, porque a é, escola está distante, porque tem uma série de riscos associados. Lá dentro não. é. Lá dentro teu filho vai poder sair de casa, se ele mora ali na parte das casas, ou se mora na parte dos empreendimentos, vai poder sair de casa e ir ali para a escola numa boa. Eu acho Exato. isso fantástico. E todos os empreendimentos ali dentro, Marcos, você vê como a Conrado está construindo. São duas torres, são escalonadas, ela nasce, então ela tem vários gardens ali, né, no embasamento, daí tem dois na altura, lá em cima, salão de festa, rooftop, lá no alto. Então, é confortável, né? Tem várias E o, cli, opções de e planta, o clima, né? O clima é diferente, né? clima, academia, tem. Cara, no bairro ali tem academia, tem vila gastronômica. Quer dizer, então você está bem servido, em todos os sentidos. É parte, digamos, do município de urbanização. Existe um master plan que está sendo feito, estruturado, engorda da areia, os piers, tal, quer dizer, tudo isso vai melhorando, né? A malha viária como um todo, a infraestrutura como um todo, né? Porto Belo, se não me engano, pela reportagem que eu li, é a cidade com o maior VGV, né, do ano passado, né, Maior. maior VGV, as maiores negociações em andamento. Sim, tem muitas obras em andamento, muitas obras em aprovação. O bairro todo, se você passar, você vê lá permutado, permutado, quer dizer, então praticamente não tem imóvel sobrando ou ocioso. Já está tudo planejado, projetado para a obra futura, né? Isso é muito legal. E a engorda da areia ele vai proporcionar. E o Perequê ele tem um charme, né? Você vê, você tem o Caixadaço, tem a lagoa, tem o pier, tem o aeroporto, tem marina, quer dizer, então você tem espaço para você crescer. Então é uma cidade É pequena, planinho ali, né? Tem aquele planinho. planinho. Veja, todas as casinhas mais antigas que tinha estão virando tudo em prédios, né? Em obras grandes, então vai ficar uma cidade, um bairro novo, né? Tudo novo, tudo moderno, vai ficar pouca coisa assim, construção mais antiga, né? Mas você sabe um lugarzinho que eu gostei e que vocês já estão levantando o prédio? É onde vocês colocaram a primeira sede lá de vocês, daquela casa que hoje já tem um empreendimento lá, Palazzo o Reale. Palazzo Reale, É, né? Eu achei aquele cantinho muito legal, não só pela proximidade da praia, tá? Mas pelo charmezinho daquele canto ali onde ele tá, é, sabe? Você sai dali, você vai pra praia, tem bastante restaurante ali, né? E outra coisa, outro detalhe do Palazzo também é o uso da proteção. exato. Isso vai ficar padrão nas obras de vocês? Vai, Marcos, a proteção, quando a gente chegou aqui, já era para nós trabalhar com a proteção. Mas e quando a gente contratou aquela construtora, eles estavam trabalhando com cubeta ainda, né? Laje nervurada, e os caras, vamos fazer assim e tal. Acabamos Indo concordando. por esse caminho. Mas não é por aí, é que eu digo, por causa da muita madeira, muito escoramento, né? Então isso aí, se trabalha contra a natureza, se usar muita árvore, muita madeira. E na proteção, trabalha com escora metálica e só, digamos, o forro da laje. Então uma obra limpa, mais rápida, mais tecnológica, né? Eu Então achei valoriza fantástico os muito. espaços, né? A distância que tem, né? Eu tive lá na obra dando uma olhada, achei fantástico esse espaço que a proteção cria. Sim, você pode fazer grandes vãos ali. O drywall, que a gente usa o drywall padrão, né? Padrão americano, com Landepex por dentro. Uma parede convencional do alvenaria resiste aproximadamente 38 decibéis, né? O drywall estruturado padrão é 45 decibéis, então o conforto térmico e acústico é melhor. Tem que contar que você pode mudar aquela parede pro lado que você quiser, né? Em cima da proteção. Então você amplia o teu ambiente, você
personaliza da forma como você quiser. Muito Né? legal, muito legal. Outra obra que começou e que eu fiquei feliz que começou foi no Morretes, né? Morretes. Já está lá na parte na Fundação. fundação e tal. Eu sempre passo na frente e vejo movimento. A Conrado botou o pezinho lá em Porto Belo, mas também não deixou de ir lá para Itapema. Não. Então, quando se comentou Paraná e Santa Catarina, o Vila Esmeralda do Morretes, ele estava planejado para nascer em Guarapuava. Olha só. Então, a gente viu, digamos, na época, uma certa deficiência, né, de moradia. Digo, por que não lá? Então, a gente acabou vendendo o terreno lá em Guarapuava e investindo ali. Então, o Vila Esmeralda está com a fundação praticamente feita, né? É uma cabeça adequada, você pega 3 ruas ali, prédio bacana, 20 andares também com rooftop, piscina lá em cima, então um projeto bacana. São unidades menores, mas o mesmo padrão de qualidade e acabamento. Então é uma coisa que a gente preza muito, Marcos, é pelo um trabalho bem executado. Então o esforço que você faz hoje, você não precisa fazer retrabalho amanhã, Com que um certeza. pós-obra não é legal. E a gente com todos esses anos de experiência, então vamos trilhar o caminho certo, fazer certinho, é mais confortável, o cliente fica satisfeito, a gente evita pós-obra, né? Aquela região ali, 408, 410, é muito legal. Ele está mais ou menos digamos assim, meio na metade do bairro ali, que é uma região que está muito procurada, Tá. né? E eu acredito que vocês pegaram, pelo tamanho dos apartamentos, vocês pegaram o plano diretor já antes da mudança, né? Foi antes um pouquinho, se aprova por mancha ali, então aprovou o projeto como um todo, o apartamento como um todo, então ainda tem uma prova fácil, quer dizer, facilitou um pouco ali. A gente chegou logo em seguida, já tinha as ruas sido asfaltadas, então as 3 ruas são asfaltadas, meio fio e tudo, né? Então, bacana, igual você comentou, o entorno, tudo ali está crescendo rápido, né? E o acesso do Vila Esmeralda para o mar é rápido. Você estando nele, você pega 3 ruas para a direita, vem reto, você passa embaixo da trincheira. Então é fácil o acesso Do para o túnel da mar. van ali. Aham. Do túnel da van. Então fica bacana e moradia de 50 e poucos metros quadrados, 60 até 70 metros quadrados. Então atendo o morador, atendo o investidor para Airbnb, para moeda de troca, quer dizer, é um produto que atende várias frentes, né? Isso Muito é legal, importante. muito legal. E mais para frente, vocês pretendem fazer mais alguma coisa em Itapema ou vão focar muito em terminar essas? Como é que tá isso? Marcos, um dos grandes problemas nosso do construtor, da construção civil como um todo, é o tempo, né? Porque uma obra é médio e longo prazo. É 5, 6, 7, 8 anos, né? O ciclo de vida de uma obra. Hoje, para você iniciar um novo projeto, tem que pensar muito, né? Porque política econômica, juro, Selic é 14,75, é muito alto, é insustentável. Tem previsões para baixar aí para 12, o ano que vem tem previsão para baixar, para vir para um dígito, e é o que necessita, porque baixa a Selic, a construção civil é um dos maiores setores que alavanca a economia. Bem no período da pandemia, a construção civil trabalhou com respeito e tudo ali, mas não parou. Continuou, seguiu firme, e é uma cadeia produtiva muito grande, né? Você pega lá do tijolo, que é do barro queimado, até tecnologia ali, né, na ponta quando se termina os empreendimentos. Então, é muito bacana isso daí. Bacana. A gente está conversando com o João Conrado, da Conrado Empreendimentos, aqui no Mercado Cast dessa semana. Eu quero te convidar a continuar conosco, porque logo em seguida, é rapidinho, é só uma vinhetinha, a gente está de volta para o terceiro bloco desse bate-papo. O Mercado Cast desta semana está recebendo aqui na nossa mesa, no estúdio do Visor, o João Conrado, da Conrado Empreendimentos. A gente está fazendo um bate-papo aqui muito bacana com a história da empresa, os empreendimentos que estão em andamento, as perspectivas que a Conrado tem aqui para o litoral e para o estado do Paraná também, né? Como é que vocês estão trabalhando? E aí é importante a gente tocar nesse assunto, porque eu diria que uma boa parte de quem nos acompanha aqui no Visor é o corretor de imóveis. E o corretor de imóveis é o primeiro cliente das construtoras, né? O que a Conrado tem feito hoje para estreitar esse relacionamento com o corretor e fazer com que o corretor venda Conrado para as pessoas? Então, Marcos, eu iniciei a minha carreira como corretor de imóveis há 30 anos.
e gosta da profissão, no Paraná nós temos a construtora e a imobiliária. E eu faço corretagem, porque você tem cliente que quer negociar com você. Uhum. E eu estranhei quando cheguei aqui em Santa Catarina. A gente pegou o primeiro terreno, compramos um container, colocamos ali para fazer um plantão de vendas bacana. Como faz em Curitiba, né? É, como Bastante faz em comum. Curitiba. Eu não tinha essa informação, colocamos ali o container, mas de cara já chegou o corretor. O que é isso? É um plantão de venda. Não, vocês não podem fazer isso. Daí que eu fui saber que aqui o construtor constrói, o corretor vende. Então, como eu sou corretor, então eu tenho uma afinidade com os corretores, né, para a gente conversar, o padrão de conversa, o nível de conversa, então a gente sabe, né? Muitas vezes orientar o corretor, mas é um parceiro nosso e a Conrado para esse ano, para os 30 anos, nós tivemos um lançamento recente de um prédio de estúdio, no Sensui, aqui em Porto Belo. São 130 unidades de estúdios e vendeu rapidinho, cara, em 60 dias. E a gente criou uma campanha que quem fizesse vendas estaria concorrendo a um estúdio que nós vamos sortear esse ano agora nos 30 anos. Olha, legal. Então o corretor que é parceiro da Conrado, que vende ou que vai vender, ele faz uma transação, ele recebe o cupom, coloca na urna, vai ser sorteado um estúdio. E vai ter, digamos, essa festa dos 30 anos, então isso daí, e mais um lançamento de um novo empreendimento, um novo prédio de estúdios, porque faltou nesse que a gente lançou, muitos clientes, que nem Mato Grosso do Sul, que a gente visitou vários clientes, atendeu uma parte, e agora os clientes começaram, mas aquele produto. Vai Então sair ou não começaram vai? a pedir, então tu vai lançar um novo produto, já nos 30 anos da Conrado Empreendimentos. A gente tem, que nem na Vocante, criou um programa ali de premiações, então conforme a venda, o ticket, a velocidade e tal, o corretor acaba ganhando seus prêmios e tudo. Então é importante porque valoriza o corretor. E o corretor é o nosso principal cliente, é o nosso elo com o cliente lá da ponta. Vocês acreditam que já conseguiram assim fidelizar um grupo de corretores que gosta de trabalhar com vocês, que gosta de mostrar e de vender o produto de vocês? Tem, Marcos, graças a Deus a gente já conseguiu assim, um número de parceiros bacana, porque eu sempre digo, quando a gente vai conversar com uma imobiliária ou com um corretor, o que eu peço assim? Meu amigo, como que você está? Você tem tempo? Você tem braço, digamos, para abraçar nós ali, para nós trabalhar pré-venda, venda madura e final, estoque, porque trabalhar pré-venda é fácil. Qualquer corretor vai lá, pega o pré-lançamento, venda mais É o fácil. famoso pãozinho quente. Pãozinho quente, pãozinho de padaria, mas só que a construtora precisa vender, né, na pré-venda, na venda e o estoque. Então, tu tem alguns corretores, parceiros imobiliários aí que tem trabalhado muito bem junto. Tanto é que duas imobiliárias dessas que pediu, lança um novo produto que eu te garanto X unidades de venda. Olha só. Então, isso é a melhor coisa que tem, né? Você ter uma certeza. Essa palavra, eu te garanto, nossa, você não tem dinheiro que pague, né? Não. Então, nós temos alguns parceiros corretores assim, tantas unidades eu te vendo. É cliente, já é corretor que fez essa venda, já mostrou, tem capacidade, né? Então, isso é muito confortável. Não, e hoje o corretor ele tem que ter essa veia de consultor, né? Ele tem que conseguir mostrar para o cara que se ele fizer de repente determinado investimento, ele consegue um resultado, e daí com o resultado ele consegue comprar o imóvel, que ele não precisa despender daquele recurso todo, né? Ele tem que se aproveitar dessa situação mercadológica, né? Eu acho que o cara tem que ser bem inteligente, né? O corretor tem que ser corretor, tem que ser consultor, tem que ser psicólogo, mas ele tem que trabalhar muito com informação, com números, né? Com tendência, acompanhar o mercado, né, Marcos? Porque só corretar para chegar, esse aqui é um apartamento. Se o cliente está vendo, então você tem que mostrar vantagem, localização, o que ele oferece, pontos fortes, mas principalmente o que ele está comprando? Um ativo, um investimento. E no litoral está proporcionando isso daí, né? Então, veja, hoje o Selic está alto, o cliente está com o dinheiro aplicado, se sente confortável. Mas ele é proporcional, o Selic está alto, vai baixando, então as forças são inversas. À medida que baixa o juro, o imóvel sobe. Só que quando chega essa força para nivelar o juro, daqui o imóvel sobe rapidamente. Então, um momento que o corretor tem que estar antenado para o cliente investidor dizer, o time é agora, senão você perde. Com a Selic a 2,5 que chegou aqui, que aconteceu?
baixou a Selic rápido, o pessoal tirou o dinheiro, correu para o mercado, o que o mercado fez? Subiu o valor do metro quadrado. Aqui é uma tendência natural, oferta e procura, né? Então hoje, quem tem condição, a gente sempre orienta, divida, né, teus investimentos em dois, três ativos ali. Uma parte é aplicada, mas o imóvel, ele é um investimento tradicional, conservador. O que se precisa para ele? Localização. Em primeiro lugar, imóvel tem que ter localização, ser bem localizado. Aí, lógico, vem histórico da construtora, padrão de qualidade, acabamento, tudo isso aí forma um pacote. Mas é interessante porque o corretor ganha, a construtora ganha, o cliente ganha. Então, transforma-se numa operação ganha-ganha. Aqui, nessa região, está proporcionando isso. No interior de cidades pequenas, não posso prometer isso para o cliente, compre hoje a 1 milhão, que quando entregar vai estar valendo o dobro. No interior não acontece, aqui está acontecendo. Então, você tem que ser transparente com o cliente final e o corretor mostrar para o cliente que aquilo ali realmente acontece. Muito legal, muito legal. E hoje eu diria que por conta dessa Selic mais alta, né, não é tão simples assim fechar uma venda, né? O cara tem que ser bem persistente e bem inteligente para conseguir pescar esse investidor. Tem, aí que tá. Um corretor que ele já tem um pouco mais de bagagem, de tempo, nós temos corretor nosso, parceiro de fora, que ele comprou um imóvel aqui em Itapema, então ele tem. Então ele chega para o cliente, compre lá e invista, porque eu comprei, paguei tanto na planta e hoje está entregando a tanto. Então valoriza, eu fiz. Então ele passa uma credibilidade para o cliente. Igual nós hoje. Quando a gente chegou, não tinha essa referência. Hoje nós já temos. O Mont Blanc, nós lançamos de 3 suítes ali, na época, 850 mil. Hoje o valor dele está 1.950.000. Dezembro, na entrega, vai estar aproximadamente 2.200.000. Então é número real que a gente vendeu lá no início e valor que está hoje, né? Legal. O empreendimento está todo vendido. Temos ali 2, 3 unidades que é a da construtora, então vai vender lá no final. Então por isso a gente tem o valor referenciado. As outras obras, a Maori, que é na Dorvalino Voltolino, uma obra bacana, moderna, com 29 andares. Temos poucas unidades ali, tá? Acho que na quinta, sétima laje. Palácio Reales tem 2 ou 3 unidades, está na 11ª laje. Então ainda temos algumas oportunidades, né? O cliente que quer investir, porque é bem localizado, né, Marcos? É pertinho do mar. E é uma região, que nem você falou ali, é charmosa, aquelas primeiras ruas ali, próxima da lagoa, é bacana ali. É muito, muito legal. E localização, localização, localização. Se você for viajar e for conversar com um americano, com um francês, inglês e tal, eles sempre vão dizer isso para você. O que vale, às vezes, muitas vezes, o imóvel pode até ser inferior àquele que está mais para trás lá. Mas ele vale mais por conta da localização dele. A localização é fundamental, né? E hoje a gente está falando de uma praia, por exemplo, do Perequê, que vai alargar, né? Que já tem o pier, que vai ter marina, né? E já tem empreendimentos legais ali perto, né? Vou citar o Hard Rock, né? Vai ter outros empreendimentos até maiores. Então, gente, não dá para perder a oportunidade, né? O difícil é convencer o cara que está ganhando dinheiro lá com as aplicações a tirar o dinheirinho de lá. Então, mas é isso que eu digo, o corretor que ele é experiente, ele mostra para o cliente isso daí. Hoje você está tendo uma boa rentabilidade, mas isso aí é momentâneo. Você vê a política econômica nossa, quem é investidor, quem está com o dinheiro aplicado, ele não se sente confortável no banco. Ele tem 100% de segurança com o capital dele? Ele não tem. Agora, se ele tem um imóvel dele, matriculado, o nome dele, ele é um investimento conservador, está ali um patrimônio. Então, é do corretor saber mostrar para o cliente isso daí, que é um momento dele começar a migrar, porque à medida que vai baixando esse líquido, o imóvel vai subindo. Com a engorda da areia, qual que é a previsão? Tem uma previsão de valorização de 30%. E vai acontecer. Colocou a primeira máquina, é natural. Você vê que você está com o dinheiro aplicado, você já perdeu ali. E a gente vê, né, tanta situação de aplicação, né? O próprio escândalo do Banco Master ali envolve aplicação. Estavam oferecendo coisa que não podiam cumprir, né? Tá cheio de empresa por aí oferecendo coisa que não pode cumprir com o teu dinheiro. Taxas mágicas, né? Taxas mágicas. Então vamos às vezes muito pro certo, né? Que aí a gente consegue
avançar. Agora sim, 30 anos, né? Para fazer mais 30, o que tu acha que precisa a Conrado? Olha, o Brasil é um país ainda que tem um país novo, né? Está em desenvolvimento, ele tem muito espaço para crescer. E a cultura brasileira é da moradia. O americano não, o americano ele loca muito, né? Ele não é de comprar muito. Vive alugado. Ele é mais eremita, ele compra o carro financiado, ele aluga a casa, cada 3 anos ele muda de endereço, porque é a cultura. E o brasileiro não, ele é mais conservador, ele quer o imóvel dele. Então, tem mercado ainda para muito tempo. O que nós brasileiros temos que fazer é buscar um pouco mais da cultura, né, americana, porque é um país, digamos, pujante, né, capitalista. Então eles batem no peito, nós somos capitalistas, fazemos e, né, fazemos bem feito. Então nós temos que trazer essa cultura, implementar, principalmente na construção. Mostrar para o cliente produto, qualidade, localização, investimento e retorno, né? Então, tem crescimento ainda para muitos anos. Tem alguns estudos que comentam que até 2045 o mercado é crescente e forte. Aí vai começar um período de estabilização, igual na Europa, né? Vai atingindo, mas o país vai envelhecendo, dele vai estabilizando. Mas nós temos muitos anos ainda de mercado crescente e forte, né? Então, quem sai na frente com qualidade, com trabalho, com dedicação, seriedade, eu creio que tem muito espaço para E aí que a gente ainda crescer. tem uns lugares, uns espaços abertos assim gigantescos para ocupar, né? Tem bastante oportunidade aqui ainda. Se Tem a gente bastante. for, se a gente for se esgotar, por exemplo, os espaços em Balneário, Itapema, Porto Belo, você pode olhar, vamos dizer, para governador Celso Ramos. Sim. Você pode olhar para Tijucas, por que não? Você pode olhar mais para cima ali para Penha, para Pissarras, né, Barra para Barra Velha, Velha, sim. né? Você tem espaço, né? Você vai para em sentido Florianópolis, aí você passa por Biguaçu com oportunidade, Biguaçu também, né? Exato. Então tem muito lugar aí para a gente Lugar e ocupar, oportunidade, né, né? Marcos? Porque, como eu digo, o investidor, o que que ele busca? Ele quer colocar o dinheiro dele e ele precisa, quanto mais velocidade de vendas, oportunidade de venda que ele tiver, é o que ele busca. Você mitiga seus riscos, né? E na região aqui, então, você proporciona isso. Você tem um imóvel aqui em Porto Belo, você tem em Itapema, Balneário, quer dizer, você não vende para aqui, para a região, você vende para o mundo. Nós temos vários clientes que é de fora do Brasil. É brasileiro que está morando fora ou que está investindo aqui. Assim como eu vi na Flórida lá, o que tem de brasileiro também tem muito, né? Mas é um público a mais, né? Já selecionado, que já tem residência, dupla residência, grandes empresários, né? Agora, com o investidor padrão, a nossa região aqui é forte. Legal, legal. E interessante que a gente tem conseguido atingir praticamente todas as regiões do país, né? A gente tem Sim. trazido gente de todas as regiões do país, a gente vai lá e consegue trazer o povo do Centro-Oeste, o povo do Norte, o povo do Nordeste, né? Todo Tem. mundo que tem um pouco de condição está enxergando que aqui é uma boa oportunidade para investir, né? É porque a pessoa que está trabalhando lá fora está ganhando em dólar, então facilita para ele comprar aqui, né? Aí você constrói bem, você tem uma certificação, você tem um padrão construtivo, você tem um ISO 9001, você trabalha com patrimônio de afetação. Então isso daí tudo dá segurança para o cliente, segurança jurídica e comercial, né? Então isso é importante. A pessoa investir, mas investir com segurança. Então é aquela história, você faz bem feito, faz com seriedade e você fica no mercado. Você tem altos e baixos, que no momento desse de juro alto, Selic alta, você se bota um pouquinho mais, você tem que ajustar, afinar um pouco mais do planejamento estratégico, mas você consegue superar, né? Não, não Então, tem no nenhum. momento de crise, aí, quando vem a bonança, você está tranquilo, né? Porque você Uhum, se preparou para esse momento. Então, levou legal. certo, você tem mercado. E a história tem mostrado, né, que mesmo que na crise, se você continuar investindo no imóvel, você continua tendo resultado. Continua. Se você pegar na linha do tempo e voltar, o imóvel, quando eu digo bem localizado, tipo, porque você pode voltar alguns anos, pegar um valor lá, digamos, R$ 1 milhão que você comprou em imóvel bem localizado, 1 milhão que você aplicou. Faça a comparação para você. O imóvel ele tem a valorização dele e tem a rentabilidade, seja de locação ou de uso. Então, se soma isso, a aplicação financeira Não cobre, não né? entrega isso, Não não consegue entrega entregar, né? nenhum tipo de commodity. Não. Quero te agradecer muito ter vindo aqui falar um pouquinho com a gente, né? Conhecer o nosso estúdio, contar um pouco da tua história.
né, dizer que com certeza a gente vai estar junto nessa festa dos 30 anos aí, né? E qualquer outra novidade quiser chegar e trazer para a gente, vai ser muito bem recebido. Não, bacana, Marcos. Te agradeço aí pela oportunidade. Eu creio que em poucos dias vai ter mais informações, lançamento, a festa dos 30 anos. E nós vamos estar compartilhando com você, né? Aproveito a oportunidade para convidar os parceiros, corretores, clientes, investidores, né? Venha até Conrado, venha visitar, venha nos conhecer, quem não conhece. Vamos tentar ter portas abertas, hein? Bacana, brigadão. Este foi mais um Mercado Cast. Se você perdeu algum tipo de momento dessa nossa conversa aqui, está na rede social, é só voltar para trás um pouquinho, você consegue achar aí o podcast completo, os cortes também e o nosso conteúdo todo, né, também exibido na TV Visor, para quem é assinante da Cianet, para quem é assinante da Unifique, no Rio Grande do Sul e também aqui em Santa Catarina. Obrigado mais uma vez e até o próximo Mercado Cast.